Dá bom dia para mim, segundo ano! Aqui somos nós, né? Para as nossas aulinhas de recuperação. Nessas aulas vai ser, né, é uma aula na real, mas vai ser muito de boa, vai ser muito tranquilo, tá? A prova tá suave. Vocês olhem o caderno de vocês, dá uma lida no livro, faz, né, às vezes um resumo, um mapa mental, alguma coisa assim. Lembrando que escrever com a mão ativa mais a memória do que digitar. Então, vai, escreve, anota, pega aqui essa aula, anota os pontos que vocês acham mais importantes, tá bom? Para ajudar aí na memória de vocês, que vai ser sucesso, vai dar tudo certo, tá tranquilo, tá favorável, tá bom? Nessa aula hoje de Revolução Industrial, na verdade, de revoluções inglesas e era das revoluções de maneira geral, a gente vai falar de revoluções inglesas, de Revolução Industrial, Iluminismo, Independência dos Estados Unidos, Independência do Haiti, Revolução Francesa e Primeira Guerra Mundial. Ou seja, 300 anos de história em 30 minutos. Aí vocês olham para mim e começam a entrar em desespero? Não entrem em desespero. Vocês vão ver, gente, é bem de boas. Não é um monte de detalhe assim, ai meu Deus, eu vou ter que decorar qual que era a cor da calça do Napoleão. Não, tá bom? A gente vai em umas coisas mais gerais, umas coisas mais tranquilas. Vocês dão conta, vai dar certo, vai dar bom. Não desespera, tá bom? Sem surtar. Obrigada. Gente, começando então com revoluções inglesas, tá? A gente vai falar da Revolução Gloriosa. Eu vou puxar um pouquinho a memória de vocês para nossa aula, que a gente falou da Revolução Puritana, né? E a Revolução Puritana foi aquela que o parlamento tirou o rei, né? Acabou com o absolutismo na Inglaterra. Inclusive, o Carlos I, né? Perdeu a cabeça, foi decapitado em praça pública, regicídio, caso vocês lembrem disso das nossas aulas. E depois dela vem a Revolução Gloriosa. Gente, a Revolução Gloriosa, o que vai acontecer? O Jaime, esse cara aqui, ele vai tentar voltar com o absolutismo na Inglaterra, hum, e aí ele vai contra o parlamento e, além disso, ele vai perseguir ali é, os não católicos. Então, puritanos, calvinistas e anglicanos. Gente, a nobreza era anglicana e os burgueses eram calvinistas. Então, basicamente, ele estava indo contra a nobreza e contra a burguesia. Perde apoio dos dois. O parlamento, que era majoritariamente nobre e burguês, vai lá convidar o Guilherme de Orange, genro do Jaime II, né, que era casado com a filha dele, para assumir o poder, contanto que ele seguisse, né, a Constituição e ele se submetesse ao parlamento. Aí ele vira e fala: ser rei da Inglaterra, para ficar lá de boa, só dando tchauzinho? Massa, bora, vamos lá. E aí, Guilherme de Orange se torna o novo rei da Inglaterra e o parlamento passa a famosa, a belíssima Bill of Rights. Gente, Bill of Rights, Declaração de Direitos de 1689, tá? Ela é a primeira constituição, digamos assim, da Inglaterra. E ela é uma das primeiras constituições da época moderna, se não a primeira, tá? Da Europa ali. Naquela época, os países não tinham constituição. A Inglaterra agora vai ter. A Inglaterra vai acabar ali com esse absolutismo monárquico. E essa Bill of Rights, gente, ela vai prever o parlamentarismo, o exército permanente, a liberdade de imprensa, a garantia da propriedade privada, tá? Então agora você tem ali, por direito, propriedade privada, a autonomia do judiciário. Todas essas 5 vão criar ali as condições para a Revolução Industrial. Gente, para ter Revolução Industrial você tem que ter propriedade privada. Para ter Revolução Industrial a gente tem que ter excedente ali de capital, excedente de dinheiro, tá bom? E aí acontece a Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra, né? A Inglaterra vai ser pioneira dessa Revolução Industrial exatamente por causa dessas condições. A gente começa a ter os cercamentos ali, os nobres e os burgueses vão começar a cercar as terras, falar, essa terra agora é minha. Os camponeses vão ter que sair dessas terras, irem para a cidade, então a gente começa a ter excedente de mão de obra, a gente começa a ter propriedade privada, a gente começa a ter ali também um investimento em ciência, tá? E aí vão ter a criação de máquinas, primeiro máquinas a vapor, depois máquinas elétricas e a petróleo. Então, por exemplo, carro, né? Um carro é uma máquina a petróleo, a produtos fósseis. E aí a gente vai ter nessa Revolução Industrial essas duas fases. A primeira fase ali da Inglaterra, depois expande para a França e para a Bélgica. O carvão vai ser a principal fonte de energia e vão ser máquinas principalmente a vapor, ali, locomotivas, trens, então as coisas ficam mais rápidas. Você ir de um lugar para o outro fica mais rápido, que é muito melhor você ir de trem do que de carroça, né? É muito mais rápido você ir de trem do que você ir a pé. Então as coisas ficam ali mais perto, mais fácil você transportar produtos. Cabe muito mais produto num trem do que numa carroça, né? Segunda fase já é no século XIX, ela se espalha pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Japão. E aí, essa segunda fase do século XIX vai
influenciar ali na Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E eles vão usar petróleo, a gente vai ter motor a combustão, a gente vai ter motor elétrico, a gente vai ter luz elétrica, eletricidade ali, ó, lampadinhas, tá bom? E aí vai precisar de ampliar os mercados consumidores, você precisa de mais gente. Você aumenta a produção, você precisa de mais gente para comprar, não é mesmo? E a gente começa a ter a expansão do capitalismo e também o surgimento de vários movimentos trabalhistas, porque convenhamos que ser operário ali numa fábrica europeia do século XIX não era uma coisa tão tranquila, não era uma coisa tão de boas, não era uma vida digna de trabalho, não é mesmo? E essa revolução industrial vai gerar consequências. Como, por exemplo, a consolidação do capitalismo, porque se você faz, né, você realiza a revolução industrial, você automaticamente se junta ao capitalismo, se torna um país capitalista, que nessa época, tá, pelo menos. Mais para frente a gente vai ter outras possibilidades, como por exemplo o socialismo, mas aí é mais para frente. Então, a gente vai ter também mudanças nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações de trabalho, né? As pessoas vão se relacionar de modo diferente e também vamos ter diferenças no modo como nós, seres humanos, interagimos com a natureza. Vamos ter, por exemplo, poluição. Um aumento muito grande da poluição aqui a partir da primeira revolução industrial. A gente vai ter também desmatamento, uso de recursos naturais, né? Aumento da mineração. Então, vai ter esse caráter mais exploratório, assim, dos recursos naturais do nosso planeta. Vai aumentar a produtividade, vai diminuir os preços. E assim, você ter um produto industrializado, ele é muito mais barato do que um produto artesanal. Então, a gente vai ter também a redução aí do artesanato. As pessoas vão começar a trabalhar em fábricas ao invés de ser artesãos. Então, os trabalhadores não vão ser mais donos dos meios de produção. Eles vão trabalhar para alguém, vão vender a sua força de trabalho. E aí, isso a gente vai ver também mais para frente no que vai dar, tá bom? Vamos ter um êxodo rural, as cidades vão crescer. E aí vai ter miséria, vai ter fome, vai ter violência, porque não vai ser uma urbanização planejada e esses trabalhadores vão estar numa situação de vida muito precária, tá bom? Vamos mudar padrões de consumo, então, por exemplo, agora a gente vai ter roupas, né, o fast fashion, as roupas que vão ser feitas em fábricas. E aí você pode comprar uma roupa pronta, você não tem que comprar o pano para ir lá fazer a roupa, fabricar ou pagar alguém para fazer para você. Você pode comprar uma roupa pronta, então tem essas mudanças no nos padrões de consumo e as redes de transporte mais rápidos que a gente já falou, a gente já conversou, tá? Além disso, outra mudança que a gente vai ter no século XIX, uma mudança agora mais intelectual, vai ser o iluminismo. E aí vocês olham na minha cara e falam: Meu Deus, Júlia, mas é muito filósofo, como é que eu vou decorar todos eles? São 3 franceses, 2 ingleses. Calma, respira, não surta. A ideia aqui é características gerais do iluminismo, você não vai ter que ficar decorando cada filósofo, tá bom? Vamos com calma, vamos de boa. Características gerais do iluminismo. Gente, o iluminismo, ele é um movimento filosófico, tá? Então tem ali os filósofos do iluminismo. Ele é um movimento intelectual, ele é um movimento científico. Ele tá ali, ó, valorizando a razão. Lembra? Revolução Industrial, novas máquinas, desenvolvimento científico? Pois é. O iluminismo vem também com essa tendência de racionalizar as coisas. E ele é um movimento burguês, gente. O iluminismo ele é feito pelos burgueses para os burgueses. Então é pensar ali essa ideia dos comerciantes, dos donos agora novos, donos de fábrica que começam a aparecer, apesar do iluminismo começar um pouquinho antes da Revolução Industrial, né? A gente vai ter aí essas ideias burguesas, não são ideias da nobreza, tá? E aí esse iluminismo, ele critica essas bases do antigo regime, ele critica esse absolutismo monárquico, ele critica esses nobres, esses privilégios da nobreza, tá? Porque não são uma coisa racional. De boas? Então vem aí o iluminismo defendendo coisas como a tripartição dos poderes, o presidencialismo, eh, a propriedade privada, os direitos naturais das pessoas, né? Então as pessoas têm direito à vida, à liberdade, à propriedade. Então eles vêm aí realmente rivalizando esse antigo regime de as pessoas têm direito a escolher, né? As pessoas têm direito a votar nos seus representantes. E se o representante for ruim, a gente tem direito de ir lá fazer uma revolução, tirar essa pessoa do poder. Essas são as ideias gerais do iluminismo. E aí essas ideias iluministas vão influenciar uma coisinha, um movimento aqui na América, que é a independência dos Estados Unidos. Gente, a independência dos Estados Unidos é um processo longo, vai de 1774 a 1787, então ali final do século XVIII, mais ou menos quando a Inglaterra estava passando pela primeira Revolução Industrial, tá? E aí
Que vocês têm que saber da Guerra de Independência dos Estados Unidos? São as modificações, as diferenças, né, as novidades que ela trouxe. Por quê, gente? A independência dos Estados Unidos, ela vai trazer ali na sua Constituição de 1787 o federalismo. Então agora o país está dividido em federação, tá? Em estados, e esses estados eles são levemente independentes um do outro. Então, se a gente olhar hoje em dia nos Estados Unidos, vai ter estado que é proibido o aborto, por exemplo. Tem estado que é permitido. Vai ter estado que vai ter pena de morte, tem estado que não tem. Por quê? Porque eles têm aí essa maior independência entre os estados. Mas além disso, mais importante que isso, a gente vai ter também o presidencialismo. Então, os Estados Unidos não vai ter rei. É o primeiro país a ter um presidente, tá? Eles vão dividir também em três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E esses três poderes, eles não vão interferir uns com os outros, eles vão estar sempre brigando, né, para ver quem é mais poderoso. Só que os outros dois vão lá e ó, abaixa a bola desse que está tentando ser melhor. Gente, eles vão ampliar a cidadania para os homens, vão estabelecer um voto censitário, ou seja, você tem que comprovar renda para conseguir votar, mas eles vão manter a escravidão, tá? Então eles não vão ser o primeiro país a abolir a escravidão, mas eles vão ser a primeira colônia da América a se tornar independente e o primeiro país presidencialista, o primeiro país aqui na época moderna a ter um presidente e não ter um rei, ok? Ai, mas então quem que vai ser ali que vai puxar essa ideia de abolir a escravidão aqui na América? Gente, a independência do Haiti vai ser o Haiti, tá? O Haiti era colônia francesa e eles vão ter uma rebelião de escravizados. Essas pessoas que estavam sendo escravizadas vão se revoltar, tá? Começa em 1791. É um processo longo, é um processo puxado, é uma coisa complicada de vai e volta, mas 1794 vamos ter a abolição da escravidão, tá? Eles são pioneiros nessa abolição da escravidão. Afinal, foi uma revolta feita pelos escravizados. Eles declaram a sua independência em 1804, então também ali uma das primeiras colônias a se tornarem independentes. Eles pegam ali um pouco da ideia da Revolução dos Estados Unidos. E aí os outros países da América vão ter medo de uma onda haitiana. Por quê? Gente, aqui no Brasil, por exemplo, vamos fazer a conexão aqui com o Giovanni com a história do Brasil. Nós brasileiros, aqui no nosso paísinho, tínhamos muitos escravos. Era um dos países da América com maior quantidade de escravos. Inclusive, no século XIX, a maior quantidade de escravos saídos da África, né, pessoas escravizadas saídas da África, vieram para cá, para o Brasil. Então, o Brasil tinha muitas pessoas escravizadas e a elite brasileira tinha medo de que acontecesse aqui a mesma coisa que aconteceu no Haiti. Vai que esses escravizados veem o que aconteceu no Haiti e falam: Meu Deus, quero fazer igual. Então, esse é o medo da onda haitiana. Mas mais do que se basear na história dos Estados Unidos, né, na independência dos Estados Unidos, de se tornar um país presidencialista e divisão dos poderes e tudo mais, né, dessas ideias iluministas, a Revolução Haitiana se baseou muito na Revolução Francesa. Por quê? Porque o Haiti era uma colônia francesa. E aí, se a gente olhar a Revolução Francesa, eles vêm com a ideia de liberdade, de igualdade. Mas, gente, igualdade para quem? Se você tem uma colônia e você mantém a escravidão. Como é que todas as pessoas são iguais se você mantém uma colônia e você mantém a escravidão, né? E aí vamos falar então dessa Revolução Francesa, do que estava acontecendo na França, né? De como eles chegaram a essa conclusão de vamos fazer uma sociedade mais igualitária, mais ou menos, depende para quem. Lembrando que, em ordem cronológica, a independência dos Estados Unidos veio antes da Revolução Francesa, tá? Então a gente tem a independência dos Estados Unidos, tem a Revolução Francesa e depois a gente tem a Revolução Haitiana. Se a gente for seguir bonitinho a ordem cronológica, a ordem é essa. Gente, a Revolução Francesa ela é dividida em três fases. A gente vai ter a primeira fase, que é a fase das Assembleias, 1789 a 1792. E nessa fase, a França vai ser governada por uma Assembleia mesmo, os girondinos, que são os burgueses ricos, né, a alta burguesia, a galera com dinheiro, vai formar uma assembleia e vai começar ali a governar a França. Ainda vai ter um rei, então aqui a França vai ser uma monarquia parlamentarista, tá? Então tem essa assembleia mandando, mas o rei ainda existe, é uma monarquia esclarecida. E essa assembleia, eles vão criar um documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ela vai ser muito influenciada lá pela Bill of Rights. Lembra que a gente falou um tempinho atrás, a Bill of Rights? Pois é.
Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai ser muito influenciada pela Bill of Rights. Gente, essa declaração é uma declaração universal, ou seja, qualquer ideia da Declaração Universal ela serve para todos. Só que, na prática, a gente vai ver que exclui pessoas negras, exclui mulheres, tá? Então, a universal serve para todos, mas as mulheres não estão aí no meio. Os negros escravizados nas colônias francesas também não estão aí no meio. Então, é para todos com asterisco, não é todo mundo, é todo mundo mais ou menos. Gente, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai defender um Estado liberal. Ela vai defender os direitos naturais, liberdade, igualdade e propriedade, tá? Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à propriedade e todo mundo tem direito à liberdade. De novo, todo mundo asterisco, porque eles mantêm a escravidão ali nas colônias francesas. Além disso, né, todos os homens são dotados de direitos civis, de direitos políticos, de novo, todos com asterisco. Mas eles têm uma participação política garantida. Então, você vai ter aqui um sistema de voto. Você vai poder votar nos membros da Assembleia. No rei, não. O rei, ele continua ali sendo hereditário. Mas você vai poder votar nos membros da Assembleia. Você vai poder votar em quem você quer. Então, a gente vai ter uma representatividade política. A gente já começa aqui as ideias de democracia, tá? Só que aí a gente vai ter os girondinos, né? A alta burguesia que tá mandando na Assembleia. Só que na França a gente tem vários grupos ali durante essa Revolução Francesa. E aí os jacobinos, que são a baixa burguesia, os burgueses sem dinheiro, vão fazer uma revolução e vão tomar o poder porque eles acham que os girondinos eles são muito conservadores, eles são pouco radicais, eles queriam fazer uma revolução maior. E aí os jacobinos tomam o poder para fazer essa revolução maior na segunda fase, que é conhecida como Convenção Nacional, 1792 a 1795. Gente, durante essa Convenção Nacional, que vai ser, o rei vai ser morto, né, na guilhotina, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, várias pessoas sendo decapitadas, é uma fase muito violenta. Mas também eles vão instaurar, por exemplo, a educação pública e também, qual é o nome disso? Vão fazer a reforma agrária. Então, eles vão tomar terras da Igreja Católica, tomar terras dos nobres, que eles dizem que eram contra a Revolução, e com essa tomada de terras, eles vão redistribuir essas terras para os camponeses, para os trabalhadores. Então, aí a gente vai ter uma reforma agrária acontecendo também na França, tá bom? Gente, só que a Convenção Nacional, essa fase, apelidada carinhosamente de O Terror, ela vai sair um pouco do controle, porque eles começam, né, a perseguir os opositores da Revolução, os inimigos da Revolução. Só que aí eles começam a perseguir, começam a botar na guilhotina, um monte de gente começa a morrer, até que eles começam a matar a si mesmos. Então tem jacobino matando jacobino. O líder dos jacobinos, o Robespierre, inclusive, vai ser decapitado na guilhotina. E aí os nobres estavam sofrendo com isso, vão ser contra. A alta burguesia também estava sendo acusada de ser contrária à revolução. E o rei da França, inclusive, vai perder sua cabeça, vai ser decapitado ali. E aí o povo olha e fala: nossa, saiu do controle. Se eles decapitaram o próprio líder, né, o Robespierre, que é o líder dos jacobinos, o que, que tem para eles virem aqui atrás de mim? Então a Convenção Nacional ela vai perder esse apoio popular que eles têm, eles vão perder esse apoio deles, vão sofrer um golpe dos girondinos, e aí os girondinos voltam ao poder com a fase do diretório. Gente, essa fase aqui já não é mais uma monarquia parlamentarista, né? Não é mais uma monarquia constitucional. A segunda fase também não, porque eles decapitaram o rei, né? Não tem mais rei na França a partir daqui do diretório. E aí o diretório eles tiram várias das medidas, inclusive a reforma agrária. Eles voltam com políticas mais conservadoras, porque são os girondinos, a alta burguesia que está no poder, tá? E aí, depois disso, vai ter Napoleão. Napoleão vai ser derrotado. Essa parte não cai na prova, então por isso que eu tô falando mais rápido. Vai ter o Congresso de Viena, e eles vão acabar com tudo isso aí, vai voltar com a monarquia até ter a Primavera dos Povos, e esses países europeus voltarem a ser democracias ou monarquias esclarecidas, também conhecidas como monarquias constitucionais, tá bom? E aí agora a gente dá um pequeno pulo no tempo, assim, a gente pula uns 100 anos, porque é isso que tá acontecendo, pra ir pra querida, adorada, preferida de vocês, Primeira Guerra Mundial. E aí já bate o desespero leve em vocês, porque fala, meu Deus, pulou ali 100 anos de história, como assim você pulou o século XIX inteiro?
Gente, respira, se acalmem, porque a gente vai falar desse século XIX falando dos antecedentes da Primeira Guerra. O que estava acontecendo ali na Europa nesse século XIX? Primeiro, neocolonialismo. Gente, falamos em sala, né, que a América ficou independente e que a Europa não aguentava ficar sem colônias. Como é que a Europa vai ficar sem colônias para vender os seus produtos industrializados? De onde eles vão tirar matéria-prima? E aí a gente começa o neocolonialismo, né? Eles olham para a África e para a Ásia e falam: "Hum, uma terrinha ali para eu colonizar, uma terrinha ali para eu invadir". Então esse neocolonialismo são essas potências europeias indo para a África, indo para a Ásia. Inclusive na África a gente vai ter a Conferência de Berlim, que é para dividir ali, ó, partir a África em pedacinhos entre essas colônias europeias. Além disso, a gente já tem a Revolução Industrial, né, que vai se espalhar pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Japão, e esses países precisavam de mercado consumidor e de matéria-prima para aumentar ali os seus produtos industrializados. Além disso, a gente vai ter a unificação alemã e italiana, então são 2 novos países que não existiam e agora existem na Europa, tá bom? Então essas unificações aí, esses países vão surgir como países e obviamente vão querer colônias, vão querer um pedacinho ali do bolo, e aí mais briga. Além disso, vai ter o nacionalismo, né? Meu país é melhor que os outros, aquela ideia de eu sou melhor, eu sou superior, então eu mereço as melhores coisas. Ainda não é o ufanismo que a gente vai ver ali quando for falar de Segunda Guerra Mundial, de nazifascismo, tá? É só o meu país é melhor, então eu mereço as melhores coisas. E a gente vai ter todo um sistema de criação de alianças. Por quê? Porque por causa do neocolonialismo, da Revolução Industrial, do nacionalismo e desses dois novos países, Alemanha e Itália, que surgem na Europa nesse período, a gente começa a ter um clima de tensão entre os países. Esses países europeus estão sabendo que as coisas não vão dar certo. Eles estão vendo que vai dar briga, vai dar guerra, não sabe quando, mas em algum momento vai dar. Então a gente começa a ter esse sistema de alianças. Então a Alemanha e a Áustria, por exemplo, da Império Austro-Húngaro, a Inglaterra e a França, a Sérvia e a Rússia. Então a gente vai ter esse sistema de alianças sendo formado. E além disso, que você está vendo que vai dar guerra, eles sabiam que ia dar guerra, ia dar ruim, tem a paz armada. Gente, paz armada, tá tudo em paz, ninguém tá brigando, se não tem guerra mundial ainda, mas a gente vai ter um aumento da indústria bélica, ou seja, da produção de armas. A gente vai ter investimento no exército, investimento em novas armas, novas técnicas, né? Aumentar ali o número de pessoas no seu exército, aumentar o número de soldados, melhorar o treinamento desses soldados. Então, a gente vai ter tudo isso aqui nesse período de paz armada, nesse período de tensão entre os países. Então, isso que estava acontecendo no século XIX. As tensões estavam aumentando. A briga por colônias, a briga por matéria-prima, briga por mercado consumidor, estavam aí aumentando as tensões entre esses países e vai dar na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso vai culminar ali na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra, além disso, né, ela vai ser uma guerra total. Gente, guerra total é o tipo de guerra, tá? Então a gente tem vários tipos diferentes de guerra. A gente tem a guerra medieval, a gente tem a guerra antiga, né, que era feita ali entre Grécia, na Roma antiga, era um tipo de guerra diferente. Aqui a gente começa a ter esse tipo aqui de guerra total, que foi pensado pelo historiador Eric Hobsbawm. Já ouviram falar dele? O nome dele também aqui, ó, neste cantinho, para quem quiser pesquisar. No livro dele, A Era dos Extremos, ele coloca a Primeira Guerra Mundial como sendo uma guerra total. E qual que é a ideia da guerra total, tá? Todo o país se volta para o esforço de guerra. Então, beleza, a França entrou na Primeira Guerra Mundial, então a França vai usar todos os seus recursos franceses para participar da guerra, tá? Não é que todos os países, não, é que aquele país mobiliza os seus recursos. Então, dentro da França, as fábricas de roupa vão ser convertidas em fábricas de uniforme militar. As fábricas de sapato francesas vão virar fábrica de coturno. A gente vai ter também o alistamento obrigatório. Então, os recursos humanos do país também vão se voltar para o esforço de guerra. Então, você vai ter ali, né, os jovens homens vão ser alistados, vão chegar uma carta lá na casa deles falando: você foi convocado para servir o seu país. Você pode falar não? Não pode. Te chamaram, você é obrigado a ir. Então, esse alistamento obrigatório, ele começa aqui também na Primeira Guerra Mundial, porque todos os recursos vão ser usados ali no esforço de guerra. Aquele país todo vai se envolver naquele esforço de guerra, tá? Inclusive, a guerra total pode ser guerra total para alguns e não para outros. Tipo,
Ucrânia e Rússia, é uma guerra total para a Ucrânia, porque a Ucrânia está sendo invadida, é um país pequeno e as bombas estão caindo lá. Para a Rússia, dependendo de onde você estiver na Rússia, você nem vê que está tendo guerra. Então, para a Rússia não é uma guerra total, para a Ucrânia vai ser, ok? Uma ideia geral aí de guerra total, então é que é usar todos os recursos. Gente, Primeira Guerra tem aquele rolê, né? Primeira fase, guerra de movimento, segunda fase, guerra de trincheiras, novos desenvolvimentos tecnológicos, tipo metralhadora, o avião, o submarino. São coisas que vão ser usadas aqui nessa Primeira Guerra Mundial. Mas a gente vai pular, porque se a gente olhar o que que cai em prova, o que que cai em vestibular, não é esse pedaço do meio, não é a parte das batalhas, não é a Guerra das Toninhas, que você fica, meu Deus, eu adoro esse pedaço. Pois é, infelizmente não cai em prova, então a gente pula para o final da guerra. A guerra acaba e aí a gente vai começar com os acordos de paz, com os tratados de paz. Primeiro deles, 14 pontos de Wilson. Gente, Woodrow Wilson, este daqui, presidente dos Estados Unidos, ele vai propor um acordo de paz. Gente, é uma proposta. Ela não vai ser cumprida, tá bom? Ele vai apresentar essa proposta para os países europeus. E é uma paz sem vencedores, a ideia dele. Então ninguém ganhou, ninguém perdeu, tá? Ninguém ganhou, tá tudo certo, deu empate. E aí ele propõe reorganizar os territórios invadidos a partir dessa perspectiva que não tem um ganhador. Então vão ter negociações transparentes, vai a ideia dele reduzir os armamentos, fazer um equilíbrio maior ali entre as potências europeias e criar a Liga das Nações, que era basicamente um lugar para as potências sentarem e conversarem e discutirem, né? Vamos resolver na conversa, não na briga. É uma semente ali da ONU, é uma primeira ideia de fazer a ONU, tá? Gente, desses 14 pontos de Wilson, como eu disse, eles não foram para frente. O único que foi aceito foi a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações realmente vai ser criada. Só que os Estados Unidos vão olhar e falar: "Ah, vocês não aceitaram os outros pontos, eu também não quero participar dessa Liga das Nações." E a Rússia, também a União Soviética agora, não vai entrar nesse pacto. Então, duas potências dessa época não vão entrar na Liga das Nações. Ela não vai dar muito certo, não vai muito para frente. Se a Liga das Nações não vai para frente, nesses 14 pontos de Wilson não vão ser o que vão ser implementados, o que, que vai ser implementado então? Tratado de Versalhes. Gente, o Tratado de Versalhes, ele culpa a Alemanha pela guerra. Por que a Alemanha? Porque, lembrando, né, arregou, perdeu. A Alemanha se rendeu primeiro, por motivos internos lá deles. Então, se rendeu primeiro, então logo a culpada da guerra é você. A Alemanha perdeu. E aí a Alemanha agora vai ter que devolver territórios. Os territórios que eles invadiram, por exemplo, da França, vão ter que ser devolvidos. Eles vão perder vários territórios na Europa, alguns deles mesmo de antes da Primeira Guerra Mundial. Eles vão ter que se desmilitarizar, então vão perder ali o seu exército. Vão ter que pagar uma indenização gigantesca para os países considerados vencedores, ou seja, a Tríplice Entente, Inglaterra, França, Estados Unidos. Eles vão perder suas colônias. E aí agora a gente vai ter uma Alemanha sem colônias para explorar e conseguir riquezas, com uma dívida externa gigantesca, porque eles têm que pagar a indenização. Não tem mais um exército, né? O contingente de exército está pequenininho, só para autodefesa. E por ter perdido os soldados, esses soldados estão sem emprego. Então, gente, crise na Alemanha, crise generalizada, crise econômica, crise social, crise política, tá? A Alemanha vai se tornar um caos. E onde esse caos vai dar, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do famoso lá do bigodinho, que vocês ficam falando muito dele. Pois é, tá chegando. Respira, a gente chega em Segunda Guerra, vai dar tudo certo. Beleza? Pra prova de recuperação de vocês, é isso, tá bom? Faz um resumo, anota, vê esse vídeo de novo, tá? Vai anotando os pontos importantes dessas videoaulas que vocês acharam, vê o caderno de vocês, dá uma lida no livro e, gente, vai ser sucesso, tá bom? Tá bem tranquilo, bem de boinhas. Não vou cobrar nada específico, assim, qual a cor do Napoleão, não precisa, tá? É, o que que a Maria Antonieta falou? Não vou cobrar esse tipo de coisa, tá? Uma coisa mais geral, mais tranquila. Então, gente, respira, vai dar certo, vai dar bom. Boa prova para vocês e nos vemos semestre que vem. Tchau!